O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito ao Transporte Marítimo de Passageiros e Infraestruturas Portuárias, apesar de profundamente alterado por força da maioria do Partido Socialista, assegura claramente, através da compilação de um conjunto vasto de conclusões de estudos técnicos realizados na sequência do acidente mortal de 14 de novembro de 2014, no Porto de São Roque do Pico, por um diversificado leque de entidades idóneas, insuspeitas e tecnicamente habilitadas, que houve negligência por parte das empresas Portos Açores e Transmaçor, respectivamente, no que diz respeito à falta de manutenção dos cabeços de amarração em muitos portos da região, em particular em São Roque do Pico, e no processo de construção dos novos navios Gilberto Mariano e Mestre Simão. Neste sentido, estas empresas e os seus gestores públicos devem ser responsabilizadas. Sobre os problemas verificados com os cabeços de amarração nos diferentes portos do Triângulo, salienta-se que, a quando do primeiro incidente com o cabeço de amarração no Porto da Horta, a 2 de junho de 2014, em que foi arrancado um cabeço do pé da rampa Roró quando o navio Mestre Simão se encontrava acostado, foi feita uma peritagem que recomendou que o sistema de amarração fosse revisto. O gerente da Transmaçor, Luís Paulo Moraes, ao ser questionado pelo CDS-PP sobre se essa recomendação tinha sido acatada, informou a Comissão, e cito, que recebemos essa nota técnica da Portos Açores, era uma nota técnica feita pelo projetista, e acrescenta que a Transmaçor não recebeu qualquer indicação da Portos Açores para implementar os procedimentos que vinham aí nessa nota técnica. Fim de citação. Ora, a Transmaçor descartava assim responsabilidades para a entidade gestora dos portos. Porém, a empresa Portos dos Açores alegou, em sede de inquirição ao engenheiro António Homem, que, e passo a citar, as medidas que foram na altura escritas e passadas à Transmaçor são medidas operacionais do navio, medidas que, nomeadamente, aconselhavam a substituição de cabos e, se calhar, até da manobra. Se essas medidas tivessem sido cumpridas, provavelmente não teríamos tido aquela sequência de acidentes. Fim de citação. O que é certo é que, no decorrer dos trabalhos da Comissão, foi apurado que, no caso das rampas Roró construídas nos portos do Triângulo, foram identificadas situações de cabeços mal colocados, defensas mal posicionadas, a necessidade de substituir cabeços em algumas rampas, a necessidade de alterar o número de cabos de amarração e respectivas bitolas e a necessidade de substituir chumbadores nas rampas da Madalena e da Horta. Aliás, a substituição dos cabeços no novo terminal de passageiros do Porto da Madalena, em particular, segundo o parecer da WW de janeiro de 2015, resultou exatamente deficiente instalação em relação às instruções do fornecedor. Estranhamente, o Sr. Secretário Regional do Turismo e Transportes, Engenheiro Vítor Fraga, quando questionado sobre o facto de não terem sido implementadas as recomendações que teriam evitado os incidentes que se vieram a verificar no terminal marítimo João Quaresma e o acidente fatal no cais de São Roque do Pico, afirmou, e passo a citar, que até à data do acidente de São Roque do Pico, eu desconhecia que tinha acontecido o incidente na Horta. Logo, desconhecia que existia uma nota técnica e desconhecia que a mesma tinha sido remetida à Transmaçor. Aliás, o Secretário Regional do Turismo e Transportes colocou-se sempre numa posição de inimputável, afirmando que, e passo a citar novamente, se me tivessem alertado que uma situação dessas poderia ocorrer, para que se pudesse agir e intervir de forma a evitar uma situação dessas, não era responsabilidade só política, era responsabilidade moral. Fim de citação. Para o responsável político pela tutela das duas empresas envolvidas nos incidentes e acidente mortal, ambas com significativas responsabilidades nas ocorrências, é, aparentemente, normal só ser informado pelos gestores públicos por si nomeados e de si dependentes de situações desta gravidade e natureza quando ocorram lamentáveis situações como a trágica morte de um passageiro na fatídica noite de 14 de novembro de 2014. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, por outro lado, importa também registrar que a construção dos novos navios Mestre Simão e Gilberto Mariano, conforme ficou provado em sede de diversas inquirições realizadas, não obedeceu ao estrito cumprimento das especificações contidas no caderno de encargos, nomeadamente ao nível do sistema de amarração das embarcações. Segundo as inquirições e a documentação disponível em sede dos trabalhos da Comissão, ficou a saber-se que os cabos de amarração das embarcações deveriam ser de 64 mm de diâmetro, mas quando chegaram aos Açores, o navio Mestre Simão
trazia cabos de 38 mm, enquanto o navio Gilberto Mariano trazia cabos de 60. Já os cabeços do navio Mestre Simão foram encomendados para ter uma carga de rotura de 50 toneladas, mas chegaram aos Açores apenas com uma carga de rotura de 16 toneladas. Confrontado com as alterações introduzidas às embarcações no âmbito da sua construção e questionado especificamente sobre a existência de documentação que comprovasse a necessidade dos barcos não terem sido construídos como previstos no caderno de encargos, o ex-presidente do Conselho de Administração da Atlantic Line, Dr. Carlos Reis, declarou em audição o seguinte, e passo a citar: "Eu tenho quase a certeza absoluta que não há nenhum registro interno formal desta alteração." Fim de citação. A negligência dos responsáveis pelas empresas Portos dos Açores e Transmaçor fica comprovada pela forma, no mínimo, leviana como geriram assuntos tão importantes como a manutenção e ou construção de equipamentos. O secretário regional do Turismo e Transportes demite-se das suas responsabilidades alegando desconhecimento dos factos, o que per si já é grave, uma vez que demonstra o desnorte e a incompetência com que os assuntos da sua tutela são geridos. Como não toma qualquer atitude no sentido de responsabilizar, de forma cabal, os gestores por si nomeados, por sonegação inqualificável de relevantes informações, como a do incidente com a cabeça de amarração ocorrido no Porto da Horta a 2 de junho de 2014. O facto do secretário regional de Turismo e Transportes considerar normal não ter sido informado do incidente ocorrido no Porto da Horta, ao ponto de manter e renovar a confiança política no presidente do Conselho de Administração da empresa Portos dos Açores, é inadmissível. Assim, a questão que se coloca é: como é que o engenheiro Vítor Fraga reúne as condições para continuar à frente de um departamento governamental se é mantido na ignorância sobre os assuntos que tutela? Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, por outro lado, para o CDS-PP, existem grandes dúvidas sobre a teimosia do Governo Regional em mandar construir 2 novos navios de 115 metros e 650 passageiros. Julgamos ser um exagero para as nossas necessidades, bem como não percebemos as dificuldades que se têm registrado no processo de construção de infraestruturas portuárias, como são o exemplo as rampas Roró na Calheta em Angra do Heroísmo, para que a operação se possa desenvolver em condições de igualdade em todas as ilhas do Grupo Central. Neste sentido, o Grupo Parlamentar do CDS-PP entende atribuir responsabilidades aos presidentes do Conselho de Administração das empresas Portos Açores e Transmaçor Atlantic Line pela irresponsabilidade demonstradas na negligente sonegação de informações essenciais, assim como ao Secretário Regional de Turismo e Transportes pela renovação de confiança em administradores que, ao tentarem encobrir situações graves como as condições de navegabilidade e operacionalidade dos novos navios e das infraestruturas portuárias das Ilhas do Triângulo, colocaram em causa a segurança de passageiros e bens transportados pela Transmaçor Atlantic Line nas operações dos diversos portos. Apesar das constatações factuais, a Comissão Parlamentar de Inquérito ao Transporte Marítimo de Passageiros e Infraestruturas Portuárias terminou o seu trabalho sem ter tido acesso aos resultados finais do estudo técnico do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que trará, assim esperamos, novos dados que poderão ser objetivos no apuramento de responsabilidades políticas. O CDS-PP sempre considerou da maior importância que a Comissão pudesse prolongar os seus trabalhos de forma a poder tirar conclusões melhor fundamentadas pelo estudo técnico em causa. Parece-nos também fundamental, para além de prudente, aguardar pelas conclusões do relatório do Ministério Público, que, paralelamente aos trabalhos da Comissão, diligenciou uma investigação sobre o acidente de São Roque de Pico, pelo que o Grupo Parlamentar do CDS-PP se absteve na votação do relatório final.